Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Vocês estão assistindo Felicidade Corporativa e nós vamos para a nossa terceira aula. Como prometido, a aula vai ser sobre teoria da felicidade. Pessoal, teoria da felicidade, como assim, né? Felicidade é estudado ao longo da humanidade, por filósofos, pela religiosidade, não é? E também, mais recentemente, pela ciência, ok? Existe uma nova ciência chamada-se ciência da psicologia positiva. A psicologia positiva, ela estuda o florescimento humano, ou seja, estuda aquilo que faz o ser humano prosperar, crescer, desenvolver. A psicologia tradicional, uma disciplina maravilhosa, ela estuda doenças mentais, quais são elas e como tratá-las. E ao longo, acho que mais de 50 anos, tem tido muito efeito nisso, ou seja, a cura de várias doenças mentais. Só que a partir de 1988, a partir de Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, cunhou então essa nova ciência chamada psicologia positiva. E nessa ciência da psicologia positiva, ou também chamada ciência do bem-estar ou ciência da felicidade, foram feitos estudos, experimentos e olha, ao longo do mundo todo e por mais de 20 anos. Esses experimentos, então, trouxeram 5 pilares sobre a felicidade. Essa teoria da felicidade eu vou te passar agora. Por quê? Porque se você aprender a teoria da felicidade, você pode colocar em prática essa teoria da felicidade no ambiente do seu trabalho. Tá? Os 5 pilares desenvolvidos por Martin Seligman são emoções positivas, engajamento, relacionamento positivo, significado e propósito e realizações. Vou passar cada um deles de uma forma rápida para você entender. Olha só, assim como um avião, você precisa ali no painel de instrumento ter várias características, para que esse avião consiga levantar voo, o que o Martin Seligman descobriu é o seguinte, 5 pilares são necessários em conjunto para que tenha num ambiente felicidade. O primeiro pilar é emoções positivas. Emoções positivas é um assunto muito estudado pela cientista Barbara Fredrickson, da Universidade da Carolina do Norte. E as descobertas dessa cientista foi o seguinte, é a teoria de broaden and building, ou seja, ampliar e construir. Ela diz que quando se tem emoções positivas, a pessoa é capaz de ampliar o seu repertório e ter um funcionamento muito melhor. Quer ver? Como que está no seu dia a dia emoções positivas como alegria, curiosidade, contentamento? Ou seja, você no seu dia a dia tem um desejo de brincar? Tem um desejo de explorar? Tem um desejo de saborear aquilo que está na sua volta? Como que é no seu dia a dia a emoção positiva gratidão? Você se sente grato por aquilo que lhe acontece, até mesmo as coisas ruins que lhe acontecem? Existe um exercício muito interessante que é, no final do dia, você elencar, como num diário ou para uma pessoa, se você for casado, 3 coisas boas que aconteceu no seu dia. Quando a gente foca o nosso cérebro para emoções positivas, a gente amplia os nossos recursos, ok? O segundo pilar para desenvolver felicidade é o engajamento. O engajamento é um estudo muito forte de Mihaly Csikszentmihalyi. Ele é um cientista húngaro que cunhou o termo flow. Flow é um estado que eu tenho certeza que você vivencia ou já vivenciou esse estado. É onde você está imerso em uma atividade que você não vê o tempo passar, que você perde as necessidades fisiológicas, a fome, a vontade de ir no banheiro, de tão concentrado, de hiperfoco que você está. Então, o engajamento ou momentos de engajamento, de flow durante o nosso dia, deixa a pessoa feliz.
Para que a pessoa entre nesse estado de imersão, ela precisa necessariamente usar suas habilidades, usar suas competências em grandes desafios. Sabe, um pianista numa orquestra, né? Ele está usando as suas habilidades. E você no seu trabalho percebe que usa as suas forças, usa as suas habilidades para enfrentar um grande desafio, você entra nesse hiperfoco e esse flow te gera, te dá um bem-estar muito grande. É esse o resultado das pesquisas de Mihaly Csikszentmihalyi e ele ensina como favorecer estados de flow também no ambiente de trabalho. Olha só, o terceiro pilar sobre felicidade é o pilar de relacionamentos, tá? Tem um cientista, na verdade um psiquiatra, Robert Waldinger. Ele é da Universidade de Harvard e ele hoje é o quarto diretor do maior estudo feito com humanos sobre felicidade, tá? É um estudo feito em Boston que acompanhou crianças até a vida adulta e idosos. E olha só, o que esse cientista descobriu é que o principal fator que gera felicidade nas pessoas, ou seja, independente de vários fatores, aquele fator que estava presente, que era a condição para que existisse felicidade, esse fator é bons relacionamentos. Ou seja, não importa quanto dinheiro a pessoa tenha, não importa o quanto saúde a pessoa tenha, não importa o cargo que a pessoa tenha, não importa o carro que a pessoa tenha, não importa outras coisas, se não for condição. Ou seja, se ela não tiver essa primeira condição, esse pilar, que chama-se bons relacionamentos. E aí vai o convite, como que está os seus relacionamentos? Como assim? Existe uma pergunta para a gente descobrir se a gente tem um relacionamento positivo. Ou seja, se eu te perguntar, você tem alguém que pode te ajudar às 3 horas da manhã? Você tem para quem ligar? Olha só, muitas pessoas falam assim, eu não tenho para quem ligar às 3 horas da manhã. Diz que nos Estados Unidos, tá, o que os cientistas estão propondo é que existe uma epidemia de solidão. Tá? As pessoas não têm com quem contar. E olha só, das pessoas que respondem, eu tenho com quem contar, eu tenho para quem ligar, ou seja, eu tenho um relacionamento de suporte, dessas pessoas que respondem, presta atenção, 80% não responde o marido ou a mulher, responde os amigos. Às vezes a pessoa pode falar assim, se eu precisar de alguém às 3 horas da manhã, com aquele traste, eu não consigo contar. Né? A pessoa conta com um amigo, com algum outro familiar. Então olha só, relacionamentos positivos, bons relacionamentos. Cultive bons relacionamentos para que esse pilar, né, possa promover felicidade para você e no seu ambiente de trabalho. Bom, quarto pilar da felicidade chama-se significado, propósito. O maior cientista sobre essa área, tá, é Michael Steger, da Universidade do Colorado. Veja só, você pode ver uma atividade de 3 formas, como uma tarefa, tá, como uma carreira ou como um chamado. E aí você vai entender. Quer ver? Vou dar um exemplo. Você pode estar passando por uma construção e você vê um pedreiro, tá? E aí você olha o pedreiro e você pergunta assim, e aí? O que você está fazendo? O pedreiro fala assim, eu estou colocando esses tijolos aqui. Estou empilhando os tijolos. Né? Então ele entende aquela atividade como uma tarefa. Mais para frente ali na construção, você encontra outro pedreiro. E você pergunta para ele, o que você está fazendo? Ele fala assim, eu estou construindo uma parede. Ou estou construindo uma escada. Né? Ou estou fazendo a laje. Ou seja, ele percebe aquela atividade como uma carreira. Ele está fazendo aquela atividade
conforme a habilidade que ele tem, até ter nova habilidade para fazer outra parte, né, da casa, da construção. Agora, mais para frente, tá? Mais para frente nessa construção, você encontra um terceiro pedreiro. E eu quero que você preste atenção nesse pedreiro. Você pergunta para ele assim: o que você está fazendo? Sabe o que ele responde? Ele pode responder assim: eu estou construindo um estádio, eu estou construindo uma catedral, eu estou construindo uma casa. Veja só, parece que é a mesma coisa, mas não é. Esse terceiro pedreiro, apesar de fazer a mesma atividade dos outros, ele enxerga não como uma tarefa ou como uma carreira, e sim como um chamado, e isso deixa ele feliz. Ou seja, no seu trabalho você vê significado, você vê propósito, você vê aquilo que você faz como um chamado, isso te deixa feliz e deixa as outras pessoas à sua volta felizes também. Vamos para o quinto. O quinto pilar da felicidade chama-se realizações. Realizações, eu vou trazer um grande cientista, um grande psicólogo, que é o Albert Bandura, que ele fala sobre a teoria da autoeficácia. Então, olha só, essa teoria da autoeficácia é quando a pessoa tem uma crença de que ela consegue, mesmo sem tantos recursos assim. Sabe, tem pessoas que chegam perto de você e em 5 minutos conta a vida dela inteira. Só que o que ela faz? Ela conta tudo que deu de errado. Não é isso que eu estou falando, né? A autoeficácia é aquela pessoa que chega perto de você e ela conta conquistas, realizações. Ela conta coisas que ela se orgulha na vida dela, apesar de perdas, de sofrimentos, de danos, de tristezas que lhe aconteceu. Quer ver? Se você for um pouco mais velho, você vai lembrar. Sabe o Indiana Jones? O que ele traz? Né? Ele traz uma cicatriz, ele traz um dente, não é? Ele pode trazer uma pele. Então, assim, ao longo da nossa vida, né, a gente vai trazendo essas marcas, né? O urso, o crocodilo, todas as situações que lhe aconteceu te deixou mais forte. Ou seja, quando você encontra uma outra pessoa, você conta conquistas, realizações, como um brasão. Aquilo que você se orgulha, suas forças, seus valores, ou independente, tá vendo? Independente do que aconteceu na vida, ou você vai contar como vítima, reclamando, sofrendo, doenças, tudo aquilo que lhe aconteceu, né? Então, a pessoa que apresenta felicidade, ela tem 5 pilares. Ela apresenta emoções positivas, como a alegria que eu expliquei para vocês. Ela entra em flow, principalmente no seu ambiente de trabalho. Ela está engajada, ela sente que ela tem bons relacionamentos, ela se diverte com os relacionamentos dela, ela sente significado, propósito nas atividades que ela se propõe a fazer. E quando ela pensa na vida dela, ela pensa em realizações, como um brasão. Ela pensa em conquistas, em coisas que aconteceram que ela se orgulha, né? Olhando para esses 5 pilares, como que você pode desafiar para criar felicidade também no ambiente de trabalho? Eu tenho certeza que essa teoria trouxe para você, gestor, empreendedor, líder de equipe, insights, maneiras de colocar emoções positivas, engajamento, favorecer relacionamentos, colocar significado, como por exemplo, uma empresa tão famosa, a Philips, que as pessoas que faziam aquelas peças, né, que são grandes aparelhos de ressonância magnética, pegaram essas pessoas que faziam esses maquinários e encontraram, colocaram juntos, né, na mesma sala, pessoas que tiveram um diagnóstico, né, de câncer e que esse diagnóstico foi precoce através daquela máquina e que conseguiram sair dessa doença. Então, olha só, o significado de você apertar um parafuso é uma tarefa ou é um chamado? Depende de você, líder, criar essa ponte, tá? Você,
ao longo do seu dia, passa reclamando ou passa vendo conquistas, realizações? Coloque em prática essa teoria da felicidade e você vai ver como vai mudar o meio à sua volta e você mesmo. Muito obrigado por ter assistido a nossa terceira aula, Teoria da Felicidade, de Martin Seligman. Espero que você possa usar essa teoria também no seu ambiente de trabalho. E agora, o que eu preparei para você na nossa quarta aula é um método que eu criei em base da psicologia positiva. Como fazer a psicologia positiva funcionar no meio organizacional, no meio do trabalho. É o método lucro. Eu te espero na quarta aula para explicar como funciona o método lucro nas empresas. Até lá, um grande abraço!